Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom. Agora, neste vídeo, nós vamos começar a estudar um novo contrato. No vídeo anterior, nós encerramos o estudo do contrato de doação. Nesse vídeo, nós vamos começar o estudo do contrato de locação. Tá bom? Primeiro vídeo falando sobre contrato de locação. Eu não preciso dizer para vocês que o contrato de locação, ele é um dos contratos mais utilizados hoje no Brasil. Então, temos aí um contrato que, na prática, é um verdadeiro campeão de uso, em termos assim, práticos. Nós temos locação de imóveis, nós temos locação de bens móveis, enfim, é um contrato que certamente todo mundo já ouviu falar e uma grande maioria das pessoas já celebrou um contrato de locação ou, eventualmente, ainda celebrará um contrato de locação. Eu já começo esse vídeo com um aviso, tá? Por quê? Porque se você acompanha o estudo do direito civil, você sabe com certeza que nós temos aqui no Brasil a famosa Lei de Locações. É uma lei da década de 90, muito importante, muito utilizada, muito cobrada em provas e concursos. Então, é uma lei, assim, da mais alta relevância. Todavia, o contrato de locação também tem uma disciplina no Código Civil, tá? E esse nosso curso é um curso específico de Código Civil. Então, o que eu quero dizer com isso? Não será objeto das nossas aulas a lei de locações. Claro que ao longo desse contrato, nós vamos fazer algumas observações, nós vamos pontuar alguns dispositivos da lei de locações, mas ela não é o nosso objetivo. Nós vamos nos concentrar nos artigos do Código Civil, o regime jurídico da locação no Código Civil. Tá? A lei de locações ela até pode ser objeto de um outro curso, um curso só dela, que, aliás, é uma lei de tamanha importância que até merece um curso só dela. Mas aqui nós vamos nos concentrar nos artigos do Código Civil, tá bom? Então esse é um aviso inicial para você não ficar, professor, mas você não vai falar sobre lei de locações? Não, neste curso não. Nós vamos falar sobre alguns dispositivos, a depender da importância, a depender do caso, mas o foco é Código Civil, tá bom? Então vamos lá, iniciando o nosso compartilhamento de tela, tá aí, contrato de locação. Bom, o contrato de locação no Código Civil é disciplinado entre os artigos 565 a 578. Então, esses são os nossos dispositivos, os artigos que nós vamos trabalhar nesse curso, tá? Temos, então, essa disciplina da locação de coisas. Como eu disse, é um dos contratos mais utilizados na prática, tem uma larga aplicação, tanto no meio urbano como no meio rural, tá bom? E essa importância, a importância do contrato de locação é gigantesca, tanto do ponto de vista econômico, tá? O contrato de locação, ele envolve, sim, aspectos econômicos, ele movimenta a economia do país e também ele apresenta uma grande importância social, tá? Então, é um contrato que acho que dispensa maiores comentários acerca da sua importância, que é evidente. Trazendo um conceito doutrinário, o professor Marco Aurélio Bezerra de Mello diz que o contrato de locação de coisas é aquele em que o locador reserva para si a posse indireta e disponibiliza ao locatário, durante determinado período de tempo, a posse direta sobre um bem infungível e inconsumível, com a obrigação de realizar o pagamento periódico de um aluguel.
Então, um conceito bem assim claro, bem objetivo do professor Marco Aurélio, não deixa dúvidas. No contrato de locação, nós vamos ter duas partes. O locador, de um lado, e o locatário, de outro. O locatário, para aqueles mais antigos, também chamado de inquilino. Então, se você estuda aí, ou se você já ouviu esse termo, o inquilino, ele é o locatário. Bom, vai haver aqui nesse contrato também um desdobramento da posse do bem locado, de modo que o locador, ele ficará com a posse indireta da coisa e o locatário ficará com a posse direta. Então haverá esse desmembramento da posse também. E haverá, durante um período de tempo, a obrigação de se realizar o pagamento de um aluguel pela coisa locada. Tudo bem? Como esse contrato ele é muito intuitivo, o conceito dele é fácil da gente visualizar. Em que pese esse conceito doutrinário que eu trouxe, o próprio código, no artigo 565, ele vem e conceitua o contrato de locação, dizendo: na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder à outra por determinado ou por tempo determinado ou não, o uso e gozo de coisa não fungível, mediante certa retribuição. Basicamente, a doutrina lapida esse conceito legal aqui, dá uma trabalhada, dá uma esmiuçada nesse conceito, como nós acabamos de ver, mas a essência é exatamente essa. O locador aluga para o locatário um bem e o locatário ele vai ter a obrigação de pagar ao locador, de forma periódica, uma retribuição, uma remuneração, que nós chamamos de aluguel. Tá bom? Muito bem. Sobre a natureza jurídica do contrato de locação, falando sobre sua classificação, as principais classificações doutrinárias são as seguintes. Em primeiro lugar, ele é um contrato bilateral ou sinalagmático, o que é muito óbvio, porque existem obrigações recíprocas para ambas as partes. Então, o locador tem obrigações que ele precisa cumprir e o locatário também. Então, como existem essas obrigações, como existem esses deveres recíprocos de forma proporcional entre as partes, ele é, sem sombra de dúvida, um contrato bilateral ou sinalagmático. É um contrato oneroso, claro, porque ambas as partes vão ter, de certa forma, uma perda patrimonial. No caso do locador, é fácil a gente verificar a perda patrimonial que o locador tem, porque o locador, quando loca a coisa para o locatário vai utilizar a coisa. Então, o locador, de certa forma, ele fica, durante o contrato, privado de usar o seu bem. Basta você pensar numa locação de imóvel, um imóvel residencial. Se você aluga um apartamento, se você aluga uma casa, o locador não pode entrar na casa, falar, como a casa é minha, eu não vou entrar aqui, que eu preciso ver, eu esqueci de pegar um negócio aqui, vou ver se está tudo bem. Não, O locador ele vai ficar um tempo privado de usar o bem, ainda que o locador ele seja efetivamente o proprietário da coisa. Mas, como eu disse, o locador ficará com a posse indireta. A posse direta é do locatário. Então, a perda patrimonial do locador está aí. Só que o que acontece? Para compensar essa perda patrimonial do locador, o locatário vai ter que pagar aluguel, Então, a perda patrimonial do locatário está aí. O pagamento do aluguel de forma periódica, conforme avançado entre eles. Beleza? Então, contrato oneroso. Comutativo é um contrato comutativo, Nós não pensamos em risco quando nós falamos em locação,
Porque as partes já sabem quais são as prestações, né? O valor do aluguel está lá estipulado, enfim, não há se falar em risco. As prestações são bem conhecidas pelas partes de antemão. Trata-se de um contrato consensual, como eu já falei, que é a regra no direito contratual brasileiro. A locação se aperfeiçoa com a manifestação de vontade das partes, tranquilo. E a locação é um contrato de trato sucessivo. Então fica muito fácil de ver, né? A execução dela se prolonga no tempo. Então, se nós pensarmos aí, por exemplo, pensa numa locação de 1 ano. O contrato se protrai, a execução do contrato se protrai, se prolonga no tempo. Então é fácil também da gente visualizar que a locação é um contrato de trato sucessivo. Importante, a locação é um contrato informal e não solene, como nós já estudamos o que significa essas informações. Veja, não solene, porque a locação dispensa a escritura pública. Não precisa de escritura pública, né? Informal, porque o contrato de locação não precisa ter forma escrita. Professor, o contrato de locação, ele pode ser celebrado verbalmente? Pode. Eu posso ter uma locação verbal. Claro que, até coloquei entre parênteses, não é muito recomendável. Se você, eu tenho um apartamento que eu vou alugar. Não é recomendável você fazer a locação verbal. Pode fazer? Pode. Isso não vai ensejar nenhum tipo de nulidade, vício no contrato. Repito, a locação é contrato informal. Mas, na prática, é claro que a gente sempre recomenda que o contrato de locação ele seja por escrito. Sobretudo porque, como nós vimos, né, geralmente é um contrato que se prolonga no tempo. E, por fim, ele é também chamado pela doutrina de contrato impessoal, porque, via de regra, pessoal, no contrato de locação são irrelevantes características pessoais das partes, né? O que interessa no contrato de locação, efetivamente, é o bem, é o objeto da locação, o bem móvel ou imóvel. Isso que interessa. Características pessoais das partes raramente são levadas em conta, raramente têm importância. Então a doutrina fala que ele é um contrato impessoal. Bom? Agora, aqui efetivamente merece a nossa atenção. Eu resolvi abrir esse tópico, âmbito de incidência, para mostrar para vocês o seguinte. Como eu falei no começo desse vídeo, o contrato de locação, ele tem regime no Código Civil, repito, foco do nosso curso, mas também existe no Brasil a famosa Lei de Locações, que é a Lei 8245, da década de 90, né? 91, para ser preciso. Essa lei, a 8245, conhecida como Lei de Locações, ou se você prefere uma nomenclatura mais clássica, Lei do Inquilinato, né? Ela trata a respeito da locação de imóveis urbanos, isso aqui é muito importante, e ela leva em conta a destinação do bem. Então vamos lá. O Código Civil e a Lei de Locações, eles coexistem. As disposições legais do Código Civil e da Lei de Locações convivem em harmonia no nosso ordenamento jurídico, tá? Só que a Lei de Locações, ela foi pensada, ela foi idealizada, né? O foco dela é a locação de imóveis urbanos. Esse é o foco dela, locação de imóveis urbanos. E a Lei de Locações, ela leva em conta a destinação do bem. Então, você, quando vai alugar um imóvel urbano, você tem que analisar
Para que você está alugando esse bem? Qual é a destinação? Porque lá na lei de locações, você pode ter, por exemplo, uma locação residencial. Então, você alugou um imóvel urbano para morar, para residir. Aí você vai ter um tipo de locação, um regime jurídico de locação para a locação de imóveis urbanos para fins residenciais. Então, eu quero alugar uma casa, eu quero alugar um apartamento para eu morar. Eu vou ter um regime jurídico específico previsto na lei de locações. Agora, de outro lado, por exemplo, eu quero alugar um imóvel urbano para explorar nesse imóvel uma atividade econômica, uma atividade empresarial. Aí eu vou ter um outro tipo de locação, a locação empresarial, a locação comercial. É um outro tipo de locação, um outro tipo de regime jurídico lá na lei de locações. Quem estuda direito empresarial, estuda, né, esse regime jurídico, esse contrato de locação comercial. Então, a lei de locações, ela tem esse foco, locação de imóveis urbanos, e ela leva em conta o destino do bem. E aí você vai ter alguns regimes jurídicos. Então, nesse ponto, é importante a gente distinguir os campos de incidência do Código Civil e da Lei de Locações. Em outras palavras, quando que eu aplico um, quando que eu aplico o outro? Porque se eu acabei de dizer que eles coexistem, né, eu preciso agora delimitar os campos de atuação, para não haver confusões. Então, vamos lá. O Código Civil trabalha com locação de bens móveis e imóveis. Então, primeira observação. Quando eu tenho uma locação de bens móveis, Código Civil, tá? Locação de bens móveis, Código Civil na parada. Se eu tenho uma locação de bens imóveis, aí você precisa ter atenção. Por quê? Porque em relação a imóveis, a locação do Código Civil é bem restrita. É bem restrita. Existe aplicabilidade, mas é bem menor. A locação do Código Civil é mais ampla para os bens móveis. Aí nós vamos ter bastante incidência. Na locação de imóveis, o campo de incidência do Código já é bem reduzido. Até porque, como eu disse, né, a lei de locações é a grande protagonista nesse caso. Então, vamos lá. Se eu tiver um imóvel destinado para residência, indústria, comércio ou prestação de serviços, eu vou na lei de locações. Eu vou na lei do inquilinato. É lá que vai estar o regime jurídico. Então, aluguei um apartamento para morar, qual é a lei que vai reger o meu contrato? Lei de locações. Tá? Aluguei um imóvel para explorar uma atividade comercial, qual é a lei que vai reger essa locação? Lei de locações. Tá bom? Agora, se eu tenho um imóvel destinado para agricultura, pecuária ou extrativismo, aí a lei de locações cede espaço e eu vou aplicar a lei 4.504 de 64, que é o chamado Estatuto da Terra. Uma lei bem específica, né? Na faculdade a gente, acho que praticamente nem estuda essa lei, eu particularmente não me recordo, na minha época de faculdade, de ter estudado essa lei, salvo um ou outro dispositivo, né? Mas é a lei que vai se preocupar com esse tipo de locação, quando o imóvel for destinado para agricultura, pecuária ou extrativismo, podendo também haver a incidência do código. Uma incidência
reduzida, mas é possível sim aplicar o Código Civil para locação de imóveis nesses casos aqui. Tá bom? Como eu disse, a lei de locações não é objeto do nosso curso, mas a gente vai sim fazer algumas pontuações em dispositivos dessa lei, tá? Conforme a necessidade. E eu quero falar com vocês rapidamente sobre o artigo 1º da Lei de Locações, da Lei do Inquilinato. Porque esse artigo, ele inaugura a Lei de Locações falando assim, ó, alguns tipos de imóveis, eu, Lei de Locações, não vou cuidar. Algumas locações de imóveis, eu não vou cuidar. Tá? Algumas locações não é comigo. Beleza? E quais são essas locações que o artigo 1º exclui da sua incidência? Primeiro de tudo, imóveis públicos. Imóveis públicos, imóveis que pertencem ao poder público, imóveis que pertencem ao Estado. Esses imóveis, essa locação de imóveis públicos, não é a lei de locações que trata. Vai ser aplicada legislação especial. Aí o assunto é mais afeto ao direito administrativo. Por exemplo, a famosa Lei de Licitações e Contratos Administrativos, né? Que foi alterada, né? Antigamente era a famosa 8666, hoje tem a nova Lei de Licitações e Contratos. Então, para a locação de imóveis públicos, legislação especial, por exemplo, a Lei de Licitações. Vagas autônomas de garagem e espaços para estacionamento de veículos. Olha que interessante. Eu posso alugar vaga de garagem. Todo mundo sabe disso, né? Super comum. Até porque, hoje em dia, nós temos muitas pessoas, muitas famílias que têm mais de um carro. E, às vezes, eu preciso alugar uma vaga. A locação de vagas autônomas de garagem e espaços para estacionamento de veículos não é a lei de locações que cuida, é o Código Civil. É o Código Civil. Então, veja, mas vaga de garagem é imóvel. Sim, o que eu disse agora há pouco é, o Código Civil tem um campo de incidência muito maior para a locação de bens móveis. Mas ele também incide em algumas locações de imóveis, como, por exemplo, aqui, vagas de garagem, espaços para estacionamento de veículos. Aí eu me socorro das disposições do Código Civil, não da Lei de Locações. Espaços destinados à publicidade, os outdoors, né? Quero alugar um espaço para fazer publicidade. Nessa locação, também aplica o Código Civil. Também aplica o Código Civil. O Código Civil tem aplicação. Tem aplicação, sim. Tá? Olha essa parte que interessante. Locação de apart hotéis, hotéis residência e outros equiparados, como flats. Né? Ah, professor, eu vou alugar um flat. Eu vou alugar um apart hotel. Essa locação é regida por qual lei? Bom, não é a lei de locações. Não é a lei do inquilinato. Só que aqui tem polêmica sobre qual lei eu deveria aplicar para esse tipo de locação, de apart hotéis, hotéis residência e equiparados. Uma parte da doutrina diz assim, ó, para essas locações aqui, Código Civil. Então, uma parte da doutrina fala, aqui aplica Código Civil. Só que uma outra parte da doutrina pondera o seguinte, olha, tem que ter cuidado, porque geralmente, quando eu tiver esse tipo de locação, eu vou ter configurada uma relação jurídica de consumo. Pode ser que, nesses casos, estejam presentes os elementos configuradores de uma relação jurídica de consumo. E aí, a lei adequada seria o CDC.
o Código de Defesa do Consumidor, porque você teria uma prestação de serviços, você teria uma configuração de uma relação jurídica de consumo. Então, o CDC seria a lei mais adequada. Parece realmente que essa segunda posição ela é a mais correta, né? Parece que ela é a mais adequada, desde que presentes os elementos jurídicos da relação de consumo, tá? Mas aqui existe polêmica. Agora, quando eu tiver um contrato de arrendamento mercantil, famoso leasing, aqui você tem que ter cuidado. Por quê? Porque o arrendamento mercantil, ele é um contrato muito parecido com a locação. Não se confunde com locação, tá? O arrendamento mercantil ou leasing é parecido com a locação, mas não se confunde com ela. São coisas diferentes, tá? O leasing é mais estudado no direito empresarial. De qualquer forma, quando tiver um arrendamento mercantil, aí a incidência não vai ser nem da lei de locações, nem do Código Civil. Eu vou aplicar legislação especial. Tem lei que cuida do arrendamento mercantil. Desculpa. Quem estuda mais direito empresarial já deve ter visto essa lei. E além da legislação especial, o arrendamento mercantil, ele também é bastante disciplinado por resoluções do Banco Central. Tá? Então, aqui, apesar da semelhança que existe entre arrendamento mercantil e alocação, são contratos diferentes e regimes jurídicos diferentes. Tá bom? Então, como eu disse, o Código Civil tem uma incidência maior para a locação de bens móveis. Tá? As locações de imóveis, o código vai ter uma aplicação reduzida, mas ainda assim existente. E aqui eu faço novamente o alerta de que este curso se destina a analisar os dispositivos do Código Civil e não da Lei de Locações, salvo uma ou outra observação que a gente vai eventualmente fazer. Beleza? Bom, aqui um tópico bem curtinho, que a maior parte da doutrina, né, faz essa distinção. Então, para deixar o nosso curso completo, achei por bem fazer também, que é a diferença que existe entre o contrato de locação e o contrato de empréstimo. Porque quando a gente fala em contrato de empréstimo, apenas lembrando, existem duas modalidades de empréstimo, né? Que a gente vai estudar, inclusive, na sequência. Depois que a gente terminar a locação, a gente vai falar de empréstimo. E o empréstimo ele pode ser de dois tipos, o mútuo ou o comodado. Vamos estudar os dois. Mas, se você parar para pensar, existe um ponto em comum nesses contratos. Que é o quê? Quando o contrato termina, seja de locação, seja de empréstimo, é natural que a coisa objeto do contrato seja devolvida. Numa locação, eu aluguei um imóvel para morar. Quando o contrato termina, eu tenho que devolver esse imóvel, certo? No contrato de empréstimo, mesma coisa. É da essência de um empréstimo você devolver a coisa emprestada. Ah, empresta o seu carro? Empresto. Você usa por um período de tempo, depois você me devolve. Percebe? Senão a gente poderia acabar caindo numa compra e venda, numa doação. Mas tanto a locação como o empréstimo é da natureza desses contratos, ao final, você devolver a coisa locada ou a coisa emprestada. A diferença entre eles é que na locação existe uma remuneração, né? Na locação existe uma remuneração, que é o aluguel. Então, você paga para, digamos assim, usar aquela coisa. Você paga para usar o bem. Isso é da essência da locação. Você loca
um bem, um apartamento, ou até mesmo um carro, e você paga por isso. No empréstimo, não. No empréstimo, em regra, não há essa remuneração. Percebeu? Então, se você, um amigo vira para mim e fala assim, Sérgio, eu precisava muito do seu carro nesse fim de semana. Posso usar o seu carro no fim de semana? Bom, tecnicamente, eu tenho que analisar. Se eu deixar o meu amigo usar meu carro no fim de semana e não cobrar nada por isso, eu caí no contrato de empréstimo. Ele usa por um período de tempo o carro, não precisa me pagar nada, terminou o tempo, ele me devolve. Empréstimo. Agora, se eu deixar ele usar meu carro por um período de tempo e cobrar por isso, parece que nós vamos então cair no contrato de locação. Ok? Então, é só uma diferença, até porque os regimes jurídicos desses contratos são diferentes. Bom, para a gente fechar esse vídeo introdutório sobre locação, esse último ponto. Solidariedade entre os contratantes. Aqui, de novo, eu quero fazer uma rápida incursão na lei de locações. Só que agora, no artigo 2º da lei de locações. O artigo 2º da lei de locações, ele tem uma disposição interessante. Ele diz assim, ó, aqui para mim, lei de locações, quando eu tiver uma locação com mais de um locador ou mais de um locatário, haverá entre eles solidariedade. Lembra da solidariedade? Direito às obrigações, né? Então, lembra aí da solidariedade. Bom, o artigo 2º fala, lei de locações, se o contrato de locação for regido aqui por mim, por esta lei do inquilinato, e eu tiver mais de um locador ou mais de um locatário, haverá entre eles, entre os locadores, entre os locatários, a solidariedade. A não ser que o contrato preveja de forma diversa. A não ser que o contrato preveja de forma diversa. Então, isso é um ponto importante. Lá na lei de locações, em regra, há solidariedade entre locadores ou entre locatários, a não ser que o contrato diga diferente. No regime jurídico do Código Civil, a regra é o contrário. Por quê? Porque o artigo 2º da lei de locações não encontra correspondente no Código Civil. O Código Civil não tem previsão nesse sentido. Então, aí, quando a locação for regida pelo Código Civil, nós vamos aplicar o artigo 265, que é aquele artigo que fala que solidariedade nunca se presume. Solidariedade ou deriva da lei ou deriva da vontade das partes. Contrato, né? Então, se a locação é regida pelo Código Civil, a regra é que não há solidariedade entre as partes, entre os locadores, entre os locatários, por ausência de previsão nesse sentido. Agora, né, quando eu aplico o artigo 265, tudo bem, solidariedade não se presume, mas ela pode advir da lei ou da vontade das partes, do contrato, por exemplo. Então, a regra é invertida. E eu nem preciso te dizer que numa prova que cobre locação, Código Civil e Lei do Inquilinato, isso é um prato cheio para o cara que não está muito atento tropeçar. Então, fechando, Lei de locações. Em regra, artigo 2º, há solidariedade entre as partes, a não ser que o contrato preveja de forma diversa, e no Código Civil não há solidariedade entre as partes em regra. Por quê? Porque solidariedade não se presume, devendo nascer ou da lei ou da vontade das partes. Beleza? Com isso a gente fecha esse vídeo com informações introdutórias acerca do contrato de locação. Então vimos conceito, classificações, campo de incidência, que é muito importante, né? Vimos a diferença de locação
e empréstimo e esse ponto referente à solidariedade, tá bom? Eu vou parando o nosso compartilhamento por aqui e no próximo vídeo, meus amigos, continuamos com locação. Forte abraço, bons estudos!